passado eu estive aqui, tive o privilégio de passar a lição na classe final ali, na última classe, e hoje também é a mesma coisa, e tenho o privilégio de estar podendo dividir o pão da vida com os irmãos. Embora o Marcos Neves tenha feito o convite hoje, né? Hoje, de fato, ele pediu para me estar pregando aqui. Ele perguntou se tinha algum sermão referente a Ellen White, né, o espírito de profecia. Não tenho nada preparado especificamente, mas podemos falar sobre o assunto profético das profecias, né, e também está ligado com a Bíblia, a Palavra de Deus, e com Ellen White. Amados, eu gostaria só de dar um recado antes. No dia 12 de abril, no Colégio Adventista em Bragança, teremos uma programação. Ele terá uma programação a partir das 17 horas, um sábado, 12 de abril. Quem puder estar indo, né, terão muitos cantores aí conhecidos dentro da igreja. Então, se os irmãos puderem estar indo, dia 12 de abril, um sábado à tarde, a partir das 17 horas. Amados, orações já foram feitas, louvores já foram cantados, mas, como diz a Bíblia, quanto mais oração, mais poder. Então, eu convido os irmãos a novamente baixarem suas frontes, fecharem vossos olhos e vamos juntos pedir a orientação e a iluminação do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, agora ao abrirmos Tua santa palavra, Senhor, pedimos que o Senhor nos oriente através de São Sedão Espírito, para que nós possamos mudar nosso proceder, Senhor. Para que nós possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor pede em Tua santa palavra, Pai. Abra nossos ouvidos, use meus lábios, me capacite, para que saiamos aqui novas criaturas, com um objetivo, ver o Senhor voltar e subir com o Senhor para as nuvens do céu. Continue conosco, perdoando seus pecados, perdoando nossas dívidas, é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus, que vive e que reina eternamente. Amém. Bom, o sermão de hoje tem como título A Candeia da Profecia. Então nós vamos estudar hoje à luz de uma parábola que Jesus contou, as profecias que estão se cumprindo hoje em nossos dias e a importância dos profetas, da luz profética que nos foi dada para os dias em que nós estamos vivendo, para o tempo do fim. Para cima? Para cima, que muda? Amados, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, Evangelho de Lucas, capítulo 8, vamos ler dos versículos 16 ao versículo 18. Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, vamos ler aí dos versículos 16 ao versículo 18. Esse é o texto-chave para o estudo desta manhã. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que todos que entrem vejam a luz. Nada há oculto que não haja de se manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouves, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Aqui para cima. Obrigado. Amados, o que Jesus falou aqui? O que essa parábola significa para nós e que lições nós podemos tirar dessa parábola? Quando nós colocamos uma luz
essa luz serve para iluminar. Então, claro, se no caso onde nós moramos tiver um apagão, e ali onde eu moro, nos Cardoso, bairro dos Cardoso, ali vira e mexe, acaba ou falta energia, eu não vou pegar, por exemplo, um celular, que hoje tem uma lanterna muito forte, ou então qualquer lanterna, e colocá-la embaixo da minha cama. Aí não vai iluminar a casa, não vai adiantar de nada. Então, uma luz, ela serve justamente para iluminar o nosso caminho, para nós vermos o que nós estamos fazendo. Porque nós estamos em meio às trevas espirituais que cobrem essa terra. Então, a luz serve para nós mostrar o caminho, para nós não ficarmos cegos. Se tem um apagão em minha residência, eu pego uma lanterna, escondo ela, eu vou continuar cego. Porque eu rejeitei a lanterna que estava ali, que poderia me ajudar a fazer as atividades na minha casa. E justamente a luz profética, ela tem como objetivo iluminar, tirar-nos da cegueira espiritual que este mundo secular nos proporciona. Amados, eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos. Não coloquei no slide ali, mas esse texto, ele está no livro de Ellen White. Ele diz o seguinte, Ellen White fala o seguinte sobre esse assunto: nesta parábola, Cristo ensina que, mesmo os que são indiferentes às reivindicações de Deus, são objeto de seu amor piedoso. Então, aqueles que rejeitam, aqueles que não querem, eles também são objeto do amor piedoso de Cristo. Ellen White diz em outras palavras que Cristo morreu por estas pessoas. Assim como morreu por nós, morreu por aqueles que não estão fazendo parte do corpo de Cristo, que não praticam as verdades bíblicas. Mas Jesus morreu por essas pessoas e Ele as ama também. Ela continua: precisam ser procurados para serem reconduzidos a Deus. A ovelha afastou-se do redil, vagava no deserto ou nas montanhas. Nós devemos fazer esse papel de levar Cristo a essas pessoas, aquelas que não conhecem ou aquelas que estão afastadas dos caminhos de Deus. Jesus morreu por elas e nós precisamos levar Cristo a essas pessoas para que elas retornem para os caminhos de Deus. Amados, nós temos aqui o significado dessa parábola. A candeia, ela significa a Bíblia. A luz da candeia é a profecia. E as coisas ocultas são fatos e acontecimentos futuros, que a própria profecia, ela vai nos revelar. Logo, levantemos bem alto a candeia, ou a Bíblia, para que a sua luz, as profecias, iluminem lugares ocultos, o futuro. Você já imaginou o quanto é importante a luz? Amados, quantas pessoas nós não vemos por aí que têm dúvida quanto ao futuro? Estabilidade econômica, estabilidade política, e essas pessoas temem o futuro. Acontecimento de desastres. Ontem mesmo, a mídia anunciou um terremoto que houve em Mianmar, um país ali do sudoeste da Ásia. Até então, pelo que eu estava sabendo, havia por volta de 150 mortos. Então, esses acontecimentos deixam apavoradas as pessoas. Desastres naturais. E as pessoas não sabem para onde ir, não sabem que caminho tomar. E justamente, a profecia é para mostrar o caminho que elas devem trilhar. A Bíblia é o nosso manual. E aqui ela diz claramente, não só apenas o que irá acontecer, mas nos ensina como devemos agir
nesses acontecimentos finais. A luz ilumina todas as coisas, de forma e brilhos aos objetos e às pessoas. Disse alguém: da luz apenas fogem os escaravelos, tipos de inseto, os ladrões e os ignorantes. Amados, a luz, ela deve nos atrair a Cristo. Aqueles que fogem da luz, ladrões, ignorantes, pecadores, pessoas que olham para si e acham que não necessitam da luz. Pessoas que querem produzir a sua própria luz. Mas Ellen White deixa bem claro que o mundo não pode produzir a verdadeira luz. Quem pode produzir a verdadeira luz é Cristo Jesus. Então essas pessoas fogem, elas se apegam ao que elas têm, aos bens materiais, a vida que é aparentemente boa que ela tem, e ela foge daquilo que pode levar à salvação. São Pedro disse: temos assim ainda mais firmada a palavra dos profetas, e vocês farão bem se nela prestarem atenção, como uma lâmpada que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça no coração de vocês. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Preste atenção que o texto, ele está ligado ao nascimento e à luz nascer no coração. Então, quando a graça de Cristo chega em nosso coração, nós devemos aceitá-la e vivê-la de fato. Em outras palavras, é isso que o apóstolo Pedro está dizendo nessa passagem. Só o verdadeiro profeta pode refletir a verdadeira luz. Ele não fala de si mesmo, mas das maravilhas de Deus. O fim da profecia é o resplendor da estrela da alva nos corações humanos. Isto é, brilho de Cristo na vida e nas almas dos atingidos. A profecia ela é cumprida totalmente quando, de fato, a palavra de Deus chega aos corações sinceros. E esses corações ouvem a palavra e são o quê? Transformados. Jesus disse que há muitas ovelhas que não pertencem ao seu aprisco. Cabe ajuntá-las. Isso significa o quê? Pessoas de diferentes denominações religiosas que são sinceras no que elas praticam. A profecia se cumprirá quando a verdade chegar para elas e elas então aceitarem, porque são sinceras de coração. A luz ilumina todas as coisas. Ah, já foi, né? Abaixo. Agora está certo. Lamentavelmente, precisamos hoje de uma barrentosa enxurrada de profetas, astrólogos, tarólogos, numerólogos, cartomantes, esoterismos, ciganos. Só no Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro existem mais de 300 sindicalizados. Toda essa gente, um verdadeiro supermercado de profecias e luzes falsas, como diz um provérbio árabe: o excesso de luz produz o quê? Cegueira. Daí assistimos uma multidão de cegos da alma e do espírito, frágeis frequentadores de toda sorte de previsões clandestinas. Além desse tipo de pessoas que eu coloquei aqui, que tentam prever o futuro, você tem hoje falsos pastores, com falsas profecias, onde a pessoa diz: foi me revelado algo. Esse é chamado por esses falsos grupos como o dom da revelação. Deus me revelou isso, me revelou aquilo. Primeiro, esse tipo de revelação não condiz geralmente com assim diz o Senhor.
então ele não pode vir da palavra de Deus. Segundo, esse tipo de revelação, além de ir contra a palavra de Deus, foge da maior revelação e única que nos foi deixada, que é este livro. A Bíblia Sagrada é a nossa única revelação. O que está revelado aqui está revelado para a nossa salvação. E nada mais. E você vê muitas pessoas procurando esse tipo de serviço, consultar o futuro, porque há dentro das pessoas hoje muita ansiedade. Elas querem desesperadamente saber se elas vão conseguir um cônjuge, vão se casar futuramente, vão ter filhos, se vão conseguir um emprego, se vão sair da situação que estão, se o desejo de seus corações será ou não atendido, se elas vão conseguir o seu objetivo. E elas, então, de uma forma totalmente desesperada, correm para esses falsos futuristas que tentam, além de uma forma inusitada, revelar o futuro para essas pessoas. E esquecem ou não sabem que o futuro já nos foi revelado. As cortinas do futuro foram abertas e nós já sabemos os acontecimentos futuros, proféticos. Então nós devemos tomar cuidado com esse tipo de pessoa que tentam desesperadamente ver o futuro, sendo que o futuro só pertence a Deus. E essa prática, ela foi abominada por Deus já no Antigo Testamento. Isaías estava com a razão quando disse: as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Isaías capítulo 60, versículo 2. Ele diz: as trevas cobriram a terra. E quando nós olhamos hoje para as pessoas aí fora, infelizmente nós só vemos trevas, desobediência, atitudes que vão totalmente contra os assentos do Senhor. Isso já havia sido profetizado lá no Antigo Testamento pelo profeta Isaías. Mas graças a Deus ele acrescentou a última parte do verso: mas sobre ti, ó Senhor, virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Amém? Nós, os verdadeiros servos e servas de Deus, teremos a glória de Deus resplandecida em nós. Assim como Moisés um dia desceu do monte, ele havia tido um encontro com Deus, e a glória de Deus brilhava em seu rosto, tanto que ele teve que cobrir. Amados, nós devemos ser tal, ter um encontro com Deus, que isso fique evidente para as pessoas que estão ao nosso redor, para que a luz que está em nós espante as trevas que estão nele, para que a luz possa reinar em meio às trevas. Mas para isso, nós devemos ter um encontro íntimo com Deus. E este encontro íntimo com Deus produz a verdadeira luz que nós iremos refletir desse encontro que nós tivemos com Deus. E a pergunta que é feita é: será que nós de fato estamos tendo um encontro com Deus? E esse encontro com Deus é tão íntimo que a luz de Deus está sendo refletida em nossa vida. E às vezes eu me pergunto isso, todas as manhãs quando eu levanto, ali eu faço a minha oração, ali eu medito, e ali eu compartilho os vídeos, ali no meu canal no YouTube. E ali eu reflito: será que eu de fato estou tendo um relacionamento íntimo com Deus? Será que de fato eu estou refletindo a luz para as outras pessoas? Ou eu estou sendo trevas? Entre os muitos dons manifestados por Cristo, curar, ensinar, expulsar demônios, ressuscitar mortos, ele exerceu um entusiasmo, o dom de profetizar. São muito e valiosas as profecias endereçadas pelo Divino Mestre ao seu povo e ao mundo em geral.
Vamos ler novamente o versículo 18 de Lucas capítulo 8. Portanto, tomem cuidado na maneira como ouvem. A qualquer um que tiver, lhe será dado. Mas qualquer que não tiver, até o que ele pensa ter, será o quê? Tirado. Isso simboliza aquele conhecimento em excesso, que não serve para nada se não colocado em prática. Se nós temos um conhecimento em excesso, e nós não colocamos esse conhecimento em prática, não adianta em nada. Nada. É como se nós tivéssemos uma BMW na nossa casa, mas se nós não soubéssemos dirigi-la, ou se soubéssemos, não usássemos ela, não adiantaria em nada. Amados, o dom de profecia foi nos dado por Deus. A Bíblia é sagrada, mas o espírito de profecia. Ignorar seria como estivéssemos ignorando o próprio Deus, a própria palavra de Deus falando conosco. Ela foi nos dada para a nossa salvação. Temos que estar atenados com a divindade, plugados nas verdades bíblicas. Devemos tornar-nos tão sensíveis aos infortúnios, eu escrevi errado, infortúnios santas, que o mais leve murmúrio de Jesus nos comova a alma. Está lá no livro Conhecê-lo, página 361. Hoje, especialmente, com tantas vozes clamando por nossa atenção, tantos ruídos demoníacos profanando as crenças, quão cuidadosos devemos ser no tocante ao que ouvimos e ao que respondemos. Amados, podemos ser facilmente enganados, porque o que professa mentira, o que engana, ele está justamente para enganar. O falso parece com o verdadeiro. E estão andando lado a lado. Quando nós vemos alguns falsos pastores pregando por aí, alguns deles têm explicações. Olha que se você não tomar cuidado, você pode ser convencido. Uma vez em um debate entre um pastor adventista e um pastor assembleiano, eu ouvi referente à imortalidade da alma. Este pastor assembleiano usou argumentos que foram até o hebraico e o grego. E argumentos assim aparentemente plausíveis. Ele falava como autoridade, como se fosse conhecedor. Olha, se o camarada não estiver estudando, ele pode ser pego no erro. E eu já conheço vários casos de irmãos que estavam na igreja, mas saíram, foram para outras denominações ou para outras religiões, porque não estudavam a palavra de Deus e foram pegos nesses falsos argumentos, como se esses falsos argumentos fossem verdadeiros. Então tomem cuidado, Satanás ele procura distorcer a palavra de Deus, o espírito de profecia, de uma tal forma que ele faz o verdadeiro passar por errado. Devemos tomar cuidado. Antes de um estudo, devemos pedir a orientação de Deus. Quando alguém estiver pregando, pode ser quem for, devemos pedir a orientação de Deus e prestar muito bem atenção se o que ele fala está realmente de acordo com assim diz o Senhor. Porque ao que tem, se lhe é dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será o quê? Tirado. Está em Marcos capítulo 4, versículo 25, reflete as palavras ali de Lucas capítulo 8, versículo 18. Jesus Cristo preveu a situação socioeconômica vivida pelos habitantes da terra no fim dos tempos. Os poderes do mundo se tornam cada vez mais poderosos no mundo. Os fracos da terra se tornam cada vez mais enfraquecidos em toda a parte. E é o que nós vemos hoje. Ricos ficando mais ricos e pobres ficando mais pobres. A desigualdade social é muito grande no mundo. Nós vemos países, como por exemplo os Estados Unidos, pessoas comendo e se fartando.
Aqui mesmo no Brasil, jogam alimentos fora. Olha, o que é desperdiçado de alimentos aqui no Brasil e no mundo é uma quantidade incrível. Eu não lembro os dados, mas os irmãos podem pesquisar no Google, que os irmãos vão ver que é algo absurdo. O que é desperdiçado de alimento no mundo hoje? Pessoas comem e comem. E quando você vai para os países pobres, ou até nos países ricos, como aqui no Brasil mesmo, em alguns lugares a pobreza reina. E as pessoas lutam para ter ali pelo menos uma refeição que seja por dia. Então você vê a desigualdade social. E essas pessoas ricas, empresários, a maioria estão se enriquecendo na prática da injustiça contra as pessoas pobres, os trabalhadores. E nós vemos, infelizmente, isso reinando no mundo hoje. Há 2000 anos Jesus viu o que assistimos hoje. O grande acúmulo de capital, bancos se fundindo a banco, empresas se reunindo a outras empresas. Jesus viu o poder se tornando poderio, a força econômica se tornando fortaleza econômica. Jesus viu que nos últimos dias aconteceria um grande e calamitoso desequilíbrio econômico, perigando os poderes do mundo. A fortaleza buscaria apoio para se tornar fortaleza. O que tem, mais lhe será o quê? Dado. Amados, nós vemos hoje um desequilíbrio econômico muito grande. Os irmãos que têm comércio ou trabalham com comércio sabem muito bem disso. Ou nem precisa, você vê o preço das coisas do mercado subindo alarmantemente. E isso não está só aqui no Brasil, mas esse desequilíbrio econômico é algo mundial. Portanto, por isso que se vê um governo mundial futuro para tentar ali salvar a economia. E esse governo mundial futuro virá com regras de como ele deve ser, deve acontecer. Não é um sermão para hoje, mas estou dando apenas alguns exemplos que se encaixam aqui no sermão. Então, esse desequilíbrio econômico, Jesus já havia profetizado isso. O pobre se tornaria mais pobre e vulnerável. É o que está acontecendo. A classe hoje, média, está ficando pobre. Os pobres se tornando mais pobres ainda. A pobreza está aumentando no mundo. Isso é estatística. O miserável se encontra mais mendigo do que nunca. Preste atenção, ou bem atenção, no que vocês ouvem. Marcos capítulo 4, versículo 24. Jesus estava avisando que quem tem ouvidos para ouvir isto, e estaria atento aos sinais dos tempos, saber interpretar os fenômenos socioeconômicos, que juntamente com tantas outras profecias pronunciariam o fim desta última geração. Jesus, a palavra de Deus, já havia profetizado um desequilíbrio econômico nos últimos dias. Isso é profético. Hoje, desesperadamente, estamos assistindo ao vivo tudo o que foi previsto por profetas, apóstolos e também pelo próprio Cristo, nessa profecia da parábola da candeia. E nós temos aqui, então, alguns sinais que antecederiam a volta de Jesus. Sinais no sol, na lua e nas estrelas. Isso se cumpriu no passado. A queda das estrelas, o escurecimento do sol. Na terra, angústia entre as nações. E é o que está acontecendo hoje. O que nós vemos hoje claramente, as nações estão angustiadas. Como eu disse, as pessoas, elas estão com uma angústia profunda, porque temem o futuro. Se nós olharmos para os dados científicos, dizem que a Terra não vai durar poucos anos, porque vai faltar água. Isso dados. Então as pessoas estão, elas não sabem para onde ir, estão aflitas, confusas.
e tentam ali do seu jeito buscar uma solução para isso. Guerra na família, na sociedade, entre as nações. Amados, além de guerras que nós temos hoje, em Israel, por exemplo, na Rússia, em outros lugares, nós vemos um conflito espiritual muito grande nas famílias. Hoje as pessoas se casam e em seguida já se separam. E o casamento é a base do lar. E hoje ele não vem sendo respeitado. E aí então, geralmente o cônjuge não está satisfeito com o fim do relacionamento, agride, em alguns casos chega até o feminicídio. Irmãos brigando com irmãos dentro da própria família. Então essa guerra familiar reflete na sociedade, porque a família é a base da sociedade. E hoje a sociedade se está desestruturada, é porque a família está desestruturada. Eu digo do modo geral. Fomes de todas as espécies. Pessoas passam fome por aí. E elas não têm quem as ajude, não conseguem sanar a sua fome, satisfazer ou matar a fome. Pestilências e mais calamidades. Sociedade corrupta e corruptora. É o que nós vemos hoje, não só apenas na política, mas grandes empresários corruptos. Eles não querem saber se os projetos que eles vão aprovar, as leis, se realmente são para o bem da sociedade ou para o bem de si mesmos. Recentemente, um ditador de um país africano foi pego com vários relógios de luxo aqui no Brasil. Se eu não me engano, Guiné Equatorial. Ele é um ditador ali. E ele tem várias propriedades em vários lugares do mundo, é uma pessoa riquíssima. Riquíssima. Só os relógios que ele foi pego ao desembarcar aqui dão milhões. Mas quando você vai para o país que ele governa, a pobreza reina. É um dos países mais pobres do mundo. Outro dia eu vi uma reportagem na África, de um país mais pobre do mundo. Se eu não me engano é Burundi, se alguns irmãos puderem me ajudar aí. Nossa, eu fiquei muito triste com a pobreza que ele reina. Mas as autoridades vivem no luxo. Isso é desigualdade. Isto é injustiça. Deus profetizou isso. E Jesus precisa voltar para acabar com essa desigualdade e com essa injustiça que há no mundo hoje. O amor se esfriando, violência aumentando. Nós vemos que na lição da Escola Sabatina dessa semana, que o segundo grande mandamento é amar ao próximo. E justamente o mundo hoje não está cumprindo esse mandamento porque não tem amor a Deus e não tem amor ao próximo. E automaticamente o amor dela se esfria. Eles veem o próximo em uma necessidade, mas na realidade não estão nem aí. Por quê? Só pensam em si. O amor se esfriou. É um cumprimento profético. Só que nós não devemos deixar que essa profecia se cumpra nós como adventistas. Nosso amor deve estar quente. Ele deve estar ligado com o próximo. Nós devemos mostrar ao próximo que nós nos amamos, levando a Cristo, levando, caso se ele necessite, o pão físico, o pão espiritual também. Há muitas pessoas ricas hoje, tem de tudo. Eu comentei na classe da lição da Escola Sabatina, tem de tudo, tudo. Não lhes falta nada, mas são vazias, depressivas. Só Cristo pode produzir a verdadeira felicidade. Outros sinais proféticos, o aparecimento de vírus resistente aos medicamentos e até mortais, como HIV, ebola e recentemente o coronavírus, que fez um estrago na economia mundial, que fez com que todos ficassem trancafiados em suas casas, com medo. Isto é profecia. Esses sinais se juntam às calamidades violentas, enchentes, furacões e secas, é o que acontece hoje. Eu acabei de citar do terremoto que aconteceu ontem, ali no sul asiático, em Myanmar. Enchentes, aqui no Brasil, recentemente tivemos uma das piores enchentes que acabou com o estado do Rio Grande do Sul. E outros eventos sobrenaturais, tsunamis, furacões, etc, etc.
Se fosse para ficar citando um por um aqui, iremos ficar aqui dias. Substituição, inversão dos valores morais. Também é um evento profético que está acontecendo em nossos dias. Os valores morais se inverteram. O certo virou errado, o errado virou certo. A homossexualidade se prevalecendo na sociedade, como se fosse aquilo que fosse aprovado por Deus. E não é, é o errado. Roubar agora, mentir, não é mais tão errado assim. Se dá seu jeito, como muitos pensam. Amados, os valores estão sendo invertidos. Substituição do Criador pela criatura, onde se Deus e adora-se o homem, apostasia dos valores da fé, substituído por doutrinas de homens. Amados, a quem de fato eu estou adorando? A quem de fato tem sido o Deus da minha vida? Porque justamente essa substituição pelo Criador é aquilo que eu coloco como Deus da minha vida. O que a sociedade criou é aquilo que eu posso colocar como Deus em minha vida. Será que isso pode ser algo como um programa de televisão, como um esporte, futebol talvez, novelas? Ou até então, eu mesmo posso se tornar um Deus para mim, onde eu coloco os meus valores morais acima dos valores de Deus? O que eu tenho, o que eu sou, aquilo eu faço um Deus, e aquilo eu coloco como prioridade em minha vida. E tem pessoas que colocam como prioridade Mamon, o Deus do dinheiro, trabalham sem cessar. E trabalham, e trabalham, e trabalham. E quanto mais tem, mais querem. Amados, essa não deve ser a nossa prioridade. Porque se a pessoa trabalha, o corpo se exausta, a mente se exausta, e ela vai cada vez mais se afastando de Deus. E consequentemente, o Espírito de Deus vai falando menos ao coração desta pessoa. Qual tem sido a minha? Qual tem sido o seu Deus? Será que nós não estamos invertendo os valores? Sendo que nós deveríamos ser luz e nós estamos sendo trevas? Reflita sobre isso. Mas Deus revelou aos seus servos, os profetas, lá em Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amém? Isso é bom porque Deus não age sem revelar aos seus servos, os profetas. Ele revela tudo antes, para já deixar tudo avisado. Satanás, ele faz sem prévio aviso. Ele cria uma armadilha lá e faz para você cair nessa armadilha. Deus avisa. Vai acontecer isso, isso, isso. Esteja o quê? Preparado. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos estudando a fundo a Bíblia e o Espírito de profecia? Para nós estarmos realmente nos preparando para os eventos que estão acontecendo e que irão acontecer brevemente? Ou estamos dormindo espiritualmente? Amados, aqui há 3 últimos sinais antes da volta de Jesus. Hoje vamos nos concentrar apenas ali, devido ao tempo, no primeiro. Vá ali para São Mateus, capítulo 24, versículo 14, nós veremos aqui o último sinal. São Mateus, capítulo 24, versículo 14. Hoje nós não vamos nos concentrar nos 2 últimos, apenas no primeiro, devido ao tempo. São Mateus, capítulo 24, versículo 14. Amados, aqui Jesus, como nós sabemos, ele dá uma série de eventos para o tempo do fim, em resposta a uma pergunta feita aos discípulos. Que alguns se perguntam, qual seria o grande último sinal? Seria decreto dominical? Seria
perseguição do povo de Deus, ser a angústia de Jacó. Tudo isso tem a sua importância dentro da profecia. Todos esses eventos têm a sua importância. Mas esses não são os últimos sinais que antecedem a vinda de Cristo. São importantes, mas não são os grandes, ou o grande último sinal. Está ali, São Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações. Então, o que diz o texto? Então, virá o fim. Então, amados, o grande último sinal é a pregação do evangelho. São as 3 últimas mensagens que nós devemos dar ao mundo. Mensagens de advertência. Agora a pergunta que eu faço para a igreja e para mim mesmo. Será que nós estamos cumprindo com a nossa parte para que esse último grande sinal aconteça? Porque este grande último sinal, ele depende de nós. Deus, ele poderia ter escolhido os anjos do céu para pregarem ao mundo, mas ele escolheu eu e você, falhos pecadores. Ele deu essa missão a nós. E esse grande último sinal depende de nós. Nós fazemos a nossa parte para o cumprimento deste grande último sinal e para que Jesus volte a essa terra. Às vezes há pessoas ao nosso redor que não sabem sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus, não sabem nem quem é Jesus, só sabem o que ouvem falar por aí. Eu não sei se isso de fato reflete a realidade, mas não sei quantos viram aqui. Eu vi um vídeo alguns dias atrás sobre um rapaz português e ele estava entrevistando pessoas em Portugal, um vídeo curto, de uns 5 minutos. Ele entrevistou aí mais ou menos umas 10, 15 pessoas nesse vídeo que eu vi. E ele abordava as pessoas na rua e perguntava: você acredita em Jesus? E todas elas disseram que não ou não responderam. Não sei se isso reflete a realidade de fato em Portugal. Mas há pessoas hoje, aqui em Socorro, que ainda não conhecem o Evangelho, que ainda não sabem quem são os adventistas e qual é a sua missão. Nós devemos fazer a nossa parte para que a salvação chegue à casa dessa pessoa. Amados, que nós multipliquemos as bênçãos de Cristo, que nós sejamos uma bênção para o mundo e também para a nossa comunidade, para essa cidade, a cidade de Socorro. A revelação informa que, se todo o atalaia de Cristo estivesse em nosso lugar, cumprindo com o seu dever, executando a vontade de Deus, Jesus já teria vindo. Isso quer dizer, quando você assumir o seu lugar, quando cada um de nós tornarmos a nossa cruz, a nossa missão, e seguirmos a Cristo, estaremos ultimando os últimos sinais. Somos o último sinal para o aparecimento do Senhor em glória. Nós somos o último sinal. E como diz o verso que está ali em João, que Jesus diz, está na lição dessa semana, se nós queremos ser reconhecidos como discípulos de Cristo, nós devemos ter o quê, irmãos? Amor. Nós devemos amar. E quando nós amamos, nós queremos salvar quem está ao nosso lado e está se perdendo. Se nós vemos uma pessoa caindo em um buraco, nós vamos querer puxá-la dali. Nós não vamos querer deixá-la ali se nós de fato amamos ela. Se nós não amamos, olha, para mim que tanto faz como tanto fez, se ela cair ou morrer. Mas se nós amamos de fato, nós vamos querer tirar o nosso próximo do buraco. E Deus nos confiou essa missão. Pregar o grande último sinal, o Evangelho a todas as nações, porque nós amamos e nós queremos ver todos salvos. E o apelo que eu faço para os irmãos essa manhã, eu quero repetir as palavras daquele coronel americano, do Dia Escuro de 1780. E ele disse o seguinte, eu achei interessante: eu quero que o juízo de toda a terra me encontre. Perdão, eu quero que o juiz de toda a terra me encontre, cumprindo com o meu dever. Será que, quando Cristo voltar, Ele encontrará nós, como adventistas do sétimo dia, cumprindo com o dever que a nós foi designado por Deus? Será que nós estamos cumprindo com a nossa parte?
Se Jesus voltasse hoje, nós estaremos sendo aprovados ou reprovados? E essa é uma pergunta que cada um deve refletir, cada um deve se fazer. Eu estaria aprovado ou estaria reprovado? Amados, que nós possamos cumprir a nossa parte para com Deus, de amar o próximo de fato, pregar as 3